Olá, você acompanha agora um debate para discutir a crise hídrica no estado de São Paulo. Hoje a Câmara recebe o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, e quem preside é o vereador Pedro Tourinho. Boa noite, senhoras, senhores, público presente. Um grande prazer receber vocês aqui hoje nessa plenária, nessa audiência a respeito da crise hídrica. Feito todos aqui sabem, o estado de São Paulo vivencia atualmente a pior crise hídrica da sua história. A gente está aí exaurindo os nossos últimos recursos hídricos e a região de Campinas, e na verdade toda a região que tira suas águas da região do consórcio PCJ, é uma das regiões que está sofrendo mais gravemente os efeitos dessa estiagem e dessa falta de água, que certamente, na nossa avaliação, tem um bocado é uma consequência da falta, da questão do clima, da falta de chuvas, mas também uma consequência importante de uma questão de gestão das águas. E para poder discutir essa questão, a gente tem o prazer e a honra de receber aqui na Câmara de Campinas o presidente da Agência Nacional das Águas, que é a agência responsável por gerir as águas do país em âmbito nacional, que é o Vicente Andreu, né, que é não sei se é cidadão campineiro, mas é uma figura histórica já de Campinas, todo campineiro já conhece. Então, quero agradecer ao Vicente por ter se disponibilizado para vir aqui nessa sexta-feira à noite. Quero chamar aqui para compor essa mesa comigo também, antes de começar, o meu colega de Câmara, o vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, se puder tomar lugar aqui ao meu lado. E quero também agradecer a presença do Paulo Tinel, que é consultor operacional da Sanasa, da Lúcia Gomes, que é diretora-presidente da VIP Cooper Cooperativa Operacional, a Ernestina Oliveira, que é vice-presidente da Proesp, a Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, e o Glauco Azevedo e o Roberto Marcos, que são ativistas do movimento de cicloativistas de Campinas. Então, eu passo a palavra para você, Vicente, para você conversar um pouquinho com a gente sobre a questão da água na nossa região e no estado. Hoje eu boa noite, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, Pedro Rossini. Eu tive de manhã hoje na reunião do Conselho da Cidade, que é um conselho constituído pelo prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, para sugerir pontos de discussão, e lá foi apresentado um projeto de substituição da iluminação pública por LED, que ele anunciou como a maior substituição no mundo, que está sendo feita. Muito interessante, inclusive, porque essa redução exige menos recursos naturais, seja para produzir hidroeletricidade, seja para produzir termoeletricidade, e também para a discussão do problema de água na região metropolitana. E eu vou tentar aqui utilizar como referência um pouco do que eu disse lá, e que vai ter dois aspectos, fundamentalmente. O primeiro, eu queria, mesmo que a gente tenha um público pequeno e qualificado do ponto de vista do conhecimento, tenho certeza disso, eu gostaria de falar um pouquinho o que é o sistema Cantareira e como é que nós chegamos até aqui, que eu acho que há muitas vezes muita dúvida sobre o sistema, e falar o que tem de soluções de curto e médio prazo, inclusive as novidades agora do final da tarde, que é o envio pelo DAE, a Agência Nacional de Águas, do pedido de retirada, pedido de autorização para a retirada do segundo volume morto. Eu também queria fazer uma pequena referência, que o Pedro falou que eu sou, não sabe se eu era cidadão campineiro, eu sou paulistano, e até brinquei que eu paulistano, e se fosse o Zé Simão, até predestinado, né, naquela linha do predestinado, porque eu nasci no bairro chamado Água Fria, lá em São Paulo. E de Água Fria trabalhar na Agência Nacional de Águas me parece que é uma situação irônica. Bom, o sistema Cantareira e as regras que compõem o sistema Cantareira, elas são, sem dúvida nenhuma, as regras mais sofisticadas em termos de gestão de água no Brasil. E o sistema também é um sistema de altíssima complexidade. Porém, essa complexidade ela não pode ser utilizada no sentido de dificultar
o entendimento por parte das pessoas, que são as diretamente atingidas pelo sistema, de como ele funciona e de quais são as suas principais características. Ele não precisa entrar no entendimento do que é banco de águas, no que é curva de aversão a risco, de ter diversas questões que estão lá no sistema de regulação, mas que ele possa entender adequadamente o que é o sistema Cantareira. Então, num processo de simplificação, e esse processo de simplificação não é nenhuma redução do problema, mas sim para que as pessoas possam entendê-lo mais facilmente, e acho que tivemos sucesso em São Paulo, tanto é que o próprio prefeito fez um comentário, do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, dizendo o seguinte: pô, mas essa situação nunca foi passada pela concessionária à própria Prefeitura de São Paulo, dada a gravidade que nós estamos atravessando, muito embora ela tenha sido feita a Bolsa de Valores de Nova York para os acionistas da empresa. Então, ele também ficou preocupado pela situação e também, eu acho que por essa maneira mais simples de enxergar o problema. O que é o sistema Cantareira? O sistema Cantareira é um conjunto de reservatórios, né? E eu tenho simplificado o Cantareira por uma coincidência, dizendo o seguinte: o Cantareira é isto aqui. Simplesmente isso aqui, só como uma referência. Uns 5 reservatórios interligados de cima para baixo, um vai passando água para o outro, todos eles têm um pequeno reservatório, maior ou menor, e eles vão passando água sucessivamente de um reservatório para o outro. O primeiro deles é o Jaguari, o segundo o Jacareí, o terceiro deles o Cachoeira, o quarto o Atibainha, o quinto o Paiva Castro. 4 desses reservatórios, os 4 de cima, eles são reservatórios que compõem a bacia do PCJ. Então, são esses 4 reservatórios aqui, não o quinto, que compõem a nossa bacia. São formados pelos rios que vêm, tem o barramento, tem a transferência para esse quinto reservatório, e eles seguem adiante aqui no rio. Tanto é que, às vezes, as pessoas falam: não, o sistema Cantareira e sistema equivalente, aí as pessoas ficam confusas. Nada mais é do que o sistema Cantareira são os 5, o sistema equivalente são esses 4 aqui que vêm para a bacia do PCJ. Como começam os problemas? Os problemas começam quando, à luz da Constituição de 88, nós vamos discutir o domínio das águas. As águas no Brasil, pela Constituição, elas são estaduais, elas são federais. São estaduais águas que têm nascente e foz no mesmo território do Estado, são federais aquelas que fazem limite entre estados e países ou atravessam estados e países. Então, exemplo simples: o rio estadual, por natureza, é o Tietê, muito embora seja um rio muito grande, ele nasce em São Paulo, acaba no território de São Paulo, é um rio estadual. Outro rio, por natureza, que é federal, é o Rio São Francisco, que corta 7 estados da federação. No caso do Cantareira, como várias das nascentes do Cantareira estão em Minas Gerais, portanto, atravessam de Minas para São Paulo, eles passam a ser nascentes, rios, independentemente do tamanho, eles passam a ser rios federais. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esses 5 reservatórios, eles têm domínio distinto. O primeiro é federal, que passa a água para o segundo. Estão interligados. Agora não mais, certo, Paulo? Agora separou. Mas tem o primeiro, que é federal, passa a água para um outro, que é estadual, que passa para um outro, que é federal, que passa para um outro, que é estadual, que passa para um outro, que é estadual. Federal, estadual, federal, estadual, estadual. Bom, diante disso, o que se resolveu em 2004, junto com a outorga que foi feita do sistema Cantareira? Foi feita uma delegação da Agência Nacional de Águas para o DAE para regular os 5 reservatórios. Significa que quem tem o poder de regulação dos 5 reservatórios é, em primeiro lugar, o DAE. Tanto é que a única concessão, tem um pequeno outro, mas não leva em consideração, que o único outorgado do sistema Cantareira, a única outorga do sistema Cantareira, é a outorga da Sabesp, que é dada pelo DAE para a Sabesp. As outras outorgas não são no sistema Cantareira. As outras outorgas ou são nos rios que estão acima ou são nos rios que estão abaixo, como acontecem aqui. Quem dá essas outorgas? O DAE.
Significa que a Agência Nacional de Águas está fora desse processo? Não, a Agência Nacional de Águas participa dessa gestão compartilhada, né? Porque quando você delega, você não perde a sua competência, você delega para outro, e essa gestão é feita sempre de consenso, porque, no caso de um eventual conflito, esses domínios vão acabar prevalecendo. Até hoje nunca foram, e a delegação é uma delegação para o DAE. Durante esse período de 2004, quando a outorga foi feita, ela venceria em agosto de 2014, quando nós iniciamos um processo de renovação de outorga, aí sim liderado pela Agência Nacional de Águas, porém ele foi adiado para outubro de 2015, em razão da crise que nós estamos atravessando. O sistema Cantareira, ele definiu, na outorga de 2004, ele definiu 2 limites. Ele definiu um limite máximo de capacidade dos reservatórios, que é praticamente a capacidade física do reservatório, e definiu um limite mínimo, que não deve ser ultrapassado, que é a famosa curva de aversão a risco. O que é a curva de aversão a risco? Nada mais do que a garantia de que a água fique dentro. Dita de outra maneira, é a água passar daqui para baixo, do limite que a gente fixou, mas, tecnicamente, é a mesma coisa que garantir que a água fique nesse limite aqui dentro, com 95% de garantia. Porém, não foram definidas na outorga de 2004 condições de como você administrar a passagem dessa situação. Por quê? Porque ela só é uma situação de risco se ela passar da primeira, e acabou acontecendo em 2009, 2010, 2011, que verteu, nós tivemos que fazer um ajuste, porque não se previa aqui, e também se ela passasse aqui de baixo. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado no sistema Cantareira, independentemente do modelo da sua situação. Não dá para sair do verde para o vermelho sem que a gente tenha os diversos sinais de alerta durante esse processo. Então, concretamente, é esse o sistema. Até janeiro deste ano, o sistema não tinha ultrapassado essa curva aqui. Não tinha ultrapassado. Ela vai ultrapassar no final de fevereiro, começo de março, é que se tem essa situação de crise. E o que estava acontecendo nesse momento? Por conta de uma regrinha, que era a regrinha de que quem guardar água, quem economizar água diante das suas regras, fica com crédito de água lá dentro, que se chamou Banco de Águas, quando chegou aqui nesse momento, que nós já deveríamos ter começado o processo de redução, a água que existia no reservatório, do ponto de vista contábil, era uma água totalmente da Sabesp, porque ela tinha economizado muita água. Porque, na minha opinião, as regras não eram regras justas, eram regras desequilibradas. Mas ela economizou muita água. Então, não foi possível, porque nós ainda estávamos na vigência das regras e nós não tínhamos ultrapassado a curva, nós não conseguimos impor ao DAE e à Sabesp um processo de redução, porque ele dizia o seguinte: as regras estão valendo. As regras desaparecem, hoje o sistema Cantareira não se conduz mais pela outorga, a partir de março de 2014. Como é que foi, então, definida, como é que essa gestão seria feita? A definição dessa gestão foi feita, claro, pelos órgãos reguladores, mas, para agilizar o processo, foi criado um grupo chamado Grupo Técnico de Assessoramento à Gestão do Sistema Cantareira, o chamado GTAG. Esse grupo era composto pelo Comitê do PCJ, Comitê do Alto Tietê, que são as duas bacias, essa do PCJ, essa do Alto Tietê, a ANA, o DAE e também a Sabesp. Essa decisão foi tomada numa reunião entre a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e o governador Geraldo Alckmin. Nós estávamos presentes. E aí se disse, bom, podemos criar um grupo para agilizar o processo de decisão? Sim, vamos criar. E era um grupo técnico que emitia recomendações para a ANA e para o DAE com relação ao processo de gestão. Qual é a efetiva competência do GTAG para a gestão do Cantareira? Nenhuma. Ele é um órgão de assessoramento que você pode aceitar ou não as suas condições. Porém,
Como elas eram tomadas por consenso, todas as decisões foram cumpridas. Detalhe, dada a gravidade da situação, o consenso no GETAG, ele sempre foi feito antes das reuniões. Então, se tomava as grandes decisões que precisavam, que vocês vão acompanhar a sucessão de reduções, né? E depois o GETAG formalizava essas decisões à luz dos dados técnicos e tudo mais que já estavam sendo considerados. Isso funcionou bem até junho. Em junho, ficou a última resolução que definiu 19,7 para São Paulo, no túnel, famoso túnel 5, que é quando a água passa desse último reservatório para cá, para o quinto, porque daqui ele vai para o tratamento de São Paulo, e definiu que as cotas para o PCJ seriam estipulados por comunicados conjuntos da ANA e do DAE. Não há uma cota para o PCJ. Não há uma cota para o PCJ. As pessoas se referenciam nos 3 que estão sendo adotados, que, coincidentemente, é o número que estava na referência da outorga, 3. Então, 3 e 3 é a mesma coisa, mas não são os 3 da outorga. Aqueles números não existem mais. Sendo que esses 3, eles passaram a ser gerenciados através desses comunicados conjuntos, que ainda persistem, é a única coisa que ainda existe lá no sistema Cantareira, através das demandas que são feitas pela Câmara Técnica do Comitê do PCJ. E, atualmente, nem é mais feito pela Câmara Técnica, né? As pessoas identificam o problema. Qual é o problema? O problema é do rio ficar num nível muito baixo, que impossibilite a captação, principalmente de Campinas, mas não é só Campinas, Campinas acaba sendo a referência dada a sua importância. E aí são feitas reduções e aumentos em função dessa situação. Choveu, reduz a liberação, faltou água, você aumenta a liberação. Tanto é que, no momento, nós nem estamos liberando 3, nós estamos liberando 4, né, no total, e me parece que tem um pedido para liberação de 5. Né? Foi feito ontem ou hoje para aumentar a liberação para 5. Por quê? Porque a água que está chegando é insuficiente. A água vem só do Cantareira? Não. Como daqui para baixo é rio, isso é também função da contribuição dos rios que estão nessa bacia, naquilo que a gente chama a jusante do sistema Cantareira, ou seja, abaixo do sistema Cantareira. Então, as regras de operação são essas, e, no caso de São Paulo, se manteve 19,7, foi uma redução progressiva até junho. A partir de junho, nós apresentamos uma construção de uma metodologia para o gerenciamento do Cantareira, que é o seguinte: como é que você vai regular um copo, né, a quantidade de água desse copo? Só que essa água não é constante. Ela tem uma quantidade de água que chega nesse copo, que essa quantidade é variável e você não sabe qual é a água das chuvas, e você tem a saída, do ponto de vista simbólico, simplificando todo esse arranjo, você tem uma saída aqui. Então, você sabe o que você tem, você sabe o quanto você quer tirar aqui, mas você não sabe o quanto chega. A partir de junho, nós dizíamos o seguinte: para você definir o quanto você vai abrir dessa torneira, você precisa saber o quanto de água está chegando. Por quê? Porque a seca vem se acentuando. Ela não vem tendo nenhuma situação mais confortável em relação à quantidade de água. Portanto, nós defendíamos que, a partir de junho, nós deveríamos ter uma redução ainda progressiva. Só que o governo de São Paulo dizia que não, porque eles não conseguiriam operar abaixo do 19,7 metros cúbicos por segundo. Como é que nós estamos hoje? Teve aí uma série de lá para cá, portanto, não tem nenhuma regra, porque nós não assinamos os 19,7, o governo do Estado está bancando esses números porque deseja. Não tem regra para lá, e a única regra que existe, efetivamente,
é esses comunicados conjuntos entre a ANA e o DAE que liberam para o PCJ. Como é que o reservatório está hoje? O reservatório ele tem, tecnicamente, um volume morto para a região metropolitana de São Paulo. O que é o volume morto? Como esses canais, esses reservatórios são interligados por túneis ou canais, aquela água que fica abaixo do canal, ela não consegue ser retirada para São Paulo, a não ser por bombas. Então, existe um volume morto para São Paulo. Para o PCJ, como a água sai debaixo dos reservatórios, tecnicamente não existe volume morto. Ele é contabilizado do ponto de vista geral para você saber quanto de água tem no reservatório, você fala em volume morto. Mas para nós não existe volume morto aqui. Por quê? Porque essa água é retirada para baixo. A água do volume morto é aquela água que não passa mais daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, a não ser que você instale bombas que pega essa água aqui de baixo, joga para cá, pega essa água de baixo, joga para cá. Onde tem bombas? Tem bombas aqui no Jacareí e tem bombas aqui no Atibainha, nesses dois reservatórios. Como é que nós estamos hoje? A média histórica do mês de outubro deveria estar chegando no sistema Cantareira 25 metros cúbicos por segundo, em números redondos. E está sendo retirado do Cantareira, a quantidade é menos que 19,7, porque eles estão operando um pouco abaixo, contando com esse aqui, vamos colocar 19, e 4 para o PCJ. Então, deveriam estar chegando 25, né, e nós estamos tirando 23 do Cantareira. Quanto está chegando no mês de outubro no sistema Cantareira? 3. 3. De 25. Ou de 25 que deveriam chegar e de 23 que você está retirando. Portanto, o que está acontecendo com os reservatórios? Os reservatórios estão sendo reduzidos de maneira brutal. Em que parte que ele está sendo reduzido? Ele está sendo reduzido já não mais naquela parte que vai por gravidade, mas sim abaixo da gravidade. Qual é a confusão que muitas vezes o pessoal faz? Todos eles estão abaixo da gravidade? Não. Esse aqui do meio, até para poder fazer essas águas passarem desse reservatório para esses dois aqui que tem bombas, esse aqui fica acima. Ele tem que ser feito assim, porque se esse aqui ficar abaixo, a água desse aqui não passa para esse. Então, por uma questão meramente operacional necessária, esse reservatório tem que ficar acima para a água poder passar de um reservatório para outro. E aí fica aquela confusão de contabilidade, por quê? Porque as pessoas tendem a achar que é um reservatório só. Não é, é o conjunto de 5 reservatórios. Então, o volume correspondente desses reservatórios significa que nós já estamos operando abaixo do que seria a somatória do volume útil, né, que é aquela parte que teria retirada sem gravidade. A tendência dessa situação, ela é uma tendência de agravamento, porque se imaginava que nós agora, no mês de outubro, que é o mês de transição, teríamos um início, né, de recuperação do Cantareira. Em não havendo, o que sobra? O que sobra é quanto tempo dura, né, essa condição desses volumes que estão estabelecidos. Bom, supondo que a seca seja mantida na situação atual, o que tem de sobrinha do primeiro volume morto, que nós estamos mencionando, que é de 182 milhões, ele está na ordem de 30 milhões de metros cúbicos, né? São 30 bilhões de litros, aí a imprensa às vezes não ajuda, porque fala bilhões, milhões. Então, a gente usa como referência milhões de metros cúbicos, né? Nós temos 30 milhões de metros cúbicos que, à luz das retiradas atuais, né, eles poderiam permitir que exista água nessa contabilidade geral até meados de novembro. Qual é a alternativa para adiante de novembro? A alternativa para adiante de novembro é ir para o que resta do volume morto. O volume morto,
tecnicamente, a água que cabe aqui ainda teria mais 400 milhões. Porém, para retirar mecanicamente, só dá para tirar 300. Significa que, tirados 300, não tem água aqui para o PCJ? Eu costumava usar a seguinte figura. Quem vai primeiro para a UTI nesta situação é o PCJ. Por quê? Porque nós estamos limitados a essa restrição de 3 e tal. O Paulo deve, todo dia de manhã, às 6 horas da manhã... Quando vai... Então, eu digo assim, nós fomos primeiro para a UTI do que São Paulo. Porém, se essa água acabar, quem fica sem água primeiro é a região metropolitana de São Paulo. Por quê? Porque nós, no PCJ, ainda no Cantareira, ainda teremos condições de usar. Então, o total de água são 400 milhões, pouquinho mais, eu trabalho com número arredondado para não ficar aqui também. O reservatório tem 978 milhões de metros cúbicos. Isso aí é problema para mim, para as pessoas que trabalham lá. Para as pessoas não precisam ter. É 1 bilhão de metros cúbicos o total, mais 400 milhões de metros cúbicos, em números arredondados. Então, tem 400, sendo que possível de ser tirado é cerca de 300. 182 na primeira cota do volume morto e mais 106 milhões no segundo volume. O que acontece? Esses 106 milhões é o fim. Não tem mais água depois disso para sair para a região metropolitana de São Paulo, pelo Cantareira. Então, a entrada nessa segunda parcela, eu tenho utilizado a figura de que é como o cidadão que, depois de usar o cheque especial sem admitir que está enfrentando uma grave crise financeira, ele quebra o cofrinho da filha. Eu falo da filha porque eu, às vezes, amedronto a minha filha dizendo que eu vou fazer isso, ela pede para não fazer. Então, é como se o cara fosse quebrar o cofrinho da filha para pegar o dinheiro, para utilizar, sem admitir que está enfrentando um problema grave. Por quê? Porque o discurso tem sido o discurso de que tem água até março, que está garantida a água até março. E esse discurso está levando, inclusive, a quê? A que haja um aumento do consumo na região metropolitana de São Paulo. Então, o que vem pela frente? O que vem pela frente é como nós vamos utilizar o volume morto do segundo volume morto do sistema Cantareira. Só mais uma simplificação para vocês, porque eu acho que é importante conhecer, usando também a mão, e aí pensando não no PCJ, mas só para um entendimento para a região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é como se fosse, os sistemas fosse uma mão na horizontal, não é mais assim, aqui são os reservatórios, é assim. Essa parte, o nosso antebraço, que é o maior, é o Cantareira. E ele tem, aqui a cidade de São Paulo, ele tem 5 outros reservatórios, pelo menos 5 outros. Ele tem o Alto Tietê, Billings, Guarapiranga, Rio Claro e Alto Cotia. Então, o que está acontecendo em São Paulo? Em São Paulo, como esses reservatórios estão passando água para abastecer essa parte limite que deveria ser atendida pelo Cantareira, eles estão passando água aqui, esses reservatórios também estão sendo comprometidos. Então, o que pode acontecer é de que a crise do Cantareira não seja só da região atendida por Cantareira. Ele tenderá a se estender para toda a região metropolitana de São Paulo. E isso é muito grave, porque o Alto Tietê é um reservatório pequeno comparado com esses, e é o maior deles todos, já começa a apresentar números absolutamente preocupantes. Então, se não chover, né, a situação da região metropolitana de São Paulo é, sem dúvida nenhuma, preocupante, porque não há como abastecer 20 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo com carro-pipa, ou pensar em perfurar poço da noite para o dia. Quais as soluções? As soluções seriam ter buscado, ao longo do tempo, a construção de obras de infraestrutura, além, claro, de uma série de medidas de natureza, de padrão de consumo, medidas de preservação do meio ambiente, tudo isso, água de reuso, redução de perda, tem um conjunto de medidas que poderiam ter sido adotadas, essas com impacto menor, mas que você tivesse tido um procedimento para colocar água nova no sistema. Qual é a água nova possível no sistema? A água nova possível no sistema é fazer 2 barragens, que estão sendo anunciadas aqui, em Pedreira e 2 pontes,
município de Amparo, Pedreira e Campinas. Essa água é importante porque, em certa medida, ela alivia a quantidade de água necessária no sistema Cantareira. O governo está tentando passar uma mensagem otimista, o que é muito bom, de que essas obras poderão ser feitas rapidamente. A Sanasa, inclusive, anunciou ontem que vai preparar uma adutora, que será uma adutora futura desses reservatórios, 1 ano para fazer essas, correndo o risco de, se a seca não acabar, quando fizer a adutora não tem água para pegar. Mas quando as barragens forem feitas, evidentemente, isso é uma medida positiva. Quais são as outras alternativas? A maioria dessas outras alternativas estão contidas num estudo muito bom, feita sob encomenda da Sabesp, que começou em 2007, acabou em 2010, mas aí ele foi interrompido e só foi concluído em 2013, que chama Plano da Macrometrópole. E lá elenca algumas soluções estruturantes. Pega a água do Vale do Ribeira, do Rio Juquiá, que tem algumas usinas, trazer água do São Lourenço, que é essa PPP que acabou de ser feita, que são 4 metros cúbicos por segundo, 4,7. Pegar a água do Paraíba do Sul, que deu esse conflito entre São Paulo e Rio de Janeiro, que vocês acompanharam. Pegar a água do Jurumirim, tentar ver como trabalhar com poços. Todas essas alternativas estão consideradas no estudo, porém, nenhuma delas é alternativa de curto prazo. Portanto, no curto prazo, se você pensar como um aprendizado e soluções estruturantes para o futuro, elas são possíveis, existem, mas como elas não foram tomadas e elas são muito complexas, né, são obras que custam... A do Jurumirim está estimada no plano, que é do Rio Paranapanema, ela está estimada em 8.700 milhões. 8.700 é mais caro do que a partida da transposição do Canal de São Francisco, da transposição do Rio São Francisco. Então, são obras caríssimas, essas grandes. Aí o governador tem anunciado medidas que estão nesse plano, mas que poderiam ter sido tomadas há muito tempo. Então, o que vai sobrar é o que vamos fazer com o volume morto 2. Como eu mencionei, como nós vamos quebrar o cofrinho, né, para continuar usando o dinheirinho que tem lá. Na nossa opinião, e isso precisa ser adequado com o DAE, porque o DAE é quem tem, como eu mencionei no início, a delegação da ANA e é quem fez a outorga, isso terá que ser negociado pelo DAE. Nós acabamos de receber, agora por volta de 18 horas, o estudo que estavam demandando para que a gente pudesse entrar na utilização dessa segunda cota. Significa que as obras não foram feitas? Não. As obras já foram autorizadas há 2 meses atrás. Por quem? Pelo DAE. Por quê? Porque você não faria essa segunda quantidade de bombas se você não começasse antes. Então, a autorização para as bombas já estão dadas. A autorização para a retirada estava dependente desde junho, não é sexta-feira, dia da eleição, 5 dias. Isso é a versão que São Paulo passa e que acaba sendo a informação prioritária da imprensa. Mas esses estudos estavam previstos desde quando o GETAG estava funcionando em junho. Era um plano de contingência, que a Sabesp nunca apresentou um plano de operação com o nome de plano de contingência. Contingência, o que é? A Sanasa fez isso. Se baixar para 4 eu faço isso, para 3 eu faço isso, para 3,5 eu faço isso, para 2,5 eu faço isso. A Sabesp simplesmente se limita a dizer como é que ele vai operar o sistema. Mas tudo bem, esse estudo ele entregou. E um segundo estudo, que é esse que está dando a polêmica, que era como é que ele vai operar esse reservatório com esse volume até abril de 2015, que é o fim do período úmido. Então, não basta você autorizar, mas como é que você vai usar o dinheiro do cofrinho? Esse estudo também tinha sido autorizado, pedido em junho, e ele foi sucessivamente adiado. Numa semana antes das eleições, o estudo foi encaminhado pelo DAE a nós. Na sexta-feira à noite, na segunda-feira, a Sabesp solicitou mais 5 dias
de prazo, pedindo para desconsiderar o estudo, porque não era um estudo, era uma coisa, como eu já disse na imprensa, fraquíssimo, era apenas para cumprir tabela e ganhar um prazo adicional. E esse prazo que venceu no primeiro dia depois das eleições foi sendo prorrogado naturalmente. Eu já vou acabar, Pedro. Tá. Ele foi sendo prorrogado e ele foi entregue agora, por volta das 18 horas. Né? Eu já tenho algumas informações a respeito do que eles estão considerando e me parece que é altamente arriscado. Né? Mas eu vou pedir para a imprensa que está aqui para o site, vai para o site da ANA. Provavelmente, eles estão considerando para abril uma quantidade de água que vai chegar durante esse período que, por exemplo, para outubro, já não está se verificando. Então, para chegar na condição que eles estão prevendo lá em abril, que essa informação eu ainda não tenho, eles estão estimando que em outubro chegará, em média, se eu não me engano, 15 metros cúbicos por segundo, mas consultem o trabalho, quando está chegando 3. Isso pode mudar? Pode. 2 chuvas fortes durante o mês ainda, isso se altera rapidamente. Mas hoje, esse estudo não tem nenhum amparo técnico em projeção que não seja o desejo. Assim como eu desejo que o Palmeiras chegue a primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, eles desejam que chegue a água. Então, mas eu acho que é mais fácil o Palmeiras chegar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Então, esse estudo é que vai dizer agora como é que nós vamos entrar na segunda cota do volume morto. É isso. Há soluções pontuais e articuladas para reduzir o impacto. Em grande medida, a Sabesp tem feito isso, é importante, é elogiável o que a Sabesp está fazendo, assim como o que o PCJ, principalmente o consórcio, mais do que o comitê, tem proposto para alternativas pontuais, água de cava, barragens que possam ser construídas rapidamente, pequenas barragens, barragens particulares, poços onde é possível. Então, evidentemente que o impacto vai ser um impacto diferenciado, né? Se as chuvas não vierem, para cidades que têm mais condições, seja pelo tamanho, seja porque tem reservatórios, como é o caso de Jundiaí, ou cidades menores, sejam outras que têm risco muito grande, como é o caso da cidade de Campinas, que depende praticamente de quanto chegar de água no Atibaia. Né? Se chegar mais água no Atibaia, aqui, mas aqui não estiver chegando, nós temos que liberar para o problema não se agravar, mas tem que saber que nós estamos comprometendo, estamos aumentando o risco em relação ao futuro. Uma última informação que é importante. O trabalho que a Sabesp tem feito, que eu elogio, e sempre digo que a Sabesp é a segunda melhor empresa do Brasil, depois da Sanasa, e tem técnicos muito competentes, ele tem umas informações que eu acho que elas não são corretas para a população nessa linha de transmitir tranquilidade. Baixamos de 31 para 19,7. Isso é verdade? É verdade. Porém, do ponto de vista de redução concreta lá em São Paulo, isso não deve passar de 4 ou 5 metros cúbicos por segundo no total, que é o bônus mais a redução noturna, que para mim é a mesma coisa, mas eles lá tratam diferente, porque o cidadão fica sem água à noite, portanto, ele reduz o consumo e depois ele leva um bônus dizendo que ele voluntariamente reduziu o consumo dele. Mas isso não importa, eu defendo o bônus. Aliás, acho que o governador deveria também criar tarifa progressiva para quem aumenta o consumo. Porque ele não aumenta, ele não fez isso. Não, porque não precisa. Gente, não, esses discursos eles são ruins, porque eles não são verdadeiros. Ele não aumenta, porque para aumentar a tarifa de água, ele precisa de uma autorização da Agência Reguladora de São Paulo, que chama-se Arcesp, que regula o saneamento, não regula a água bruta, regula o saneamento. E a lei de saneamento, a 11.455, ela diz que, para aumentar a tarifa,
tem que haver, por parte do órgão operador, portanto, a Sabesp, mas o operador da Sabesp, que no caso é uma concessão delegada pela cidade e depois pelo Estado, tem que ter um decreto de racionamento, que, na verdade, o nome chama-se um decreto de escassez hídrica. Então, para poder aplicar a tarifa, para poder aumentar a tarifa em São Paulo e punir quem está tendo um consumo maior, como foi feito no apagão de 2001, 2002. No apagão de 2001, 2002, as pessoas eram obrigadas a reduzir 20%. Se não reduzissem 20%, elas tinham uma tarifa acrescida no seu valor, o que é, na minha opinião, absolutamente necessário. Por quê? Porque uma rede de água não identifica quem está usando aquela água para consumo, quem está enchendo piscina, quem está enchendo lava-jato. A rede não consegue fazer isso, você só consegue fazer depois através da conta. E você identificar quem está aumentando o consumo, você aumentar a tarifa para fazer com que ele não aumente. Hoje, o aumento de água no consumo de São Paulo é grande, porém, ele não toma essa decisão por conta dessa questão. Bom, o que está acontecendo? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, tem cerca de 70 metros cúbicos por segundo de consumo. 60 a 70 metros cúbicos por segundo. Se você for olhar a redução geral do consumo, não apenas no Cantareira, você vai ver que esse consumo vai estar reduzido por volta de apenas 10% na condição atual. Por quê? Porque quando você contabiliza o aumento de produção desse reservatório como redução no Cantareira, dá para dizer que o Cantareira saiu de 33, de 31 para 19. É verdade isso, não é nenhuma mentira. Mas a região metropolitana de São Paulo está sendo estressada pela retirada de água dos outros reservatórios. Então, 10% de redução de consumo, ou, no máximo, 15% de redução de consumo, numa situação dessas na região metropolitana de São Paulo, é uma situação de altíssimo risco. Para cá, nós estamos apresentando uma proposta que foi construída pela UAN e pelo DAE juntos, e que marcamos uma reunião a semana passada juntos. Quando fomos fazer a reunião, nós fomos comunicados que o DAE não viria, e que o PCJ, o comitê, também não viria, porque eles não queriam que a reunião fosse feita, alegando que a nossa proposta não teve tempo de ser debatida, quando a reunião, na verdade, era uma reunião para a apresentação da proposta. As sugestões estão dadas ainda até segunda-feira, dia 13. Então, no dia 13, nós vamos compilar as contribuições que nós recebemos aqui do PCJ e da parte de cima. Juntamente com o DAE, vamos tentar construir uma proposta de adaptação a uma situação eventual de agravamento da crise aqui, e vamos trabalhar junto com o DAE a situação relativa a como utilizar o cofrinho, a última recurso, que é a segunda parcela do volume morto 2. Se não chover, não haverá uma solução nem durante o período de chuva, é claro, e ela vai comprometer significativamente o próximo período de 2015, que pode comprometer 2016, 2017. E nós estamos falando de cerca de 25 milhões de pessoas na região econômica mais importante do país. Portanto, uma redução aqui na nossa região terá inevitavelmente impactos ambientais. Todos estão acompanhando a mortandade de peixe e tudo mais. Terá impactos sociais, em função de perda de produção, de indústria, agricultura e, obviamente, problemas econômicos de altíssima gravidade. O que é fundamental, na nossa opinião, é dizer para as pessoas com clareza o tamanho da crise. A gente tem insistido em apontar essa situação, e eu sempre digo que a gente vai e fala que a situação é grave. Vicente Andreu, que ninguém conhece, e a Ana, que eu até brinquei aqui com a imprensa, fiz isso em São Paulo também, que as pessoas até perguntam, mas ela é loira, morena, quem é essa Ana? A gente não conhece e tal. E, de outro lado, o principal responsável pelo governo do Estado de São Paulo dizendo que a situação é tranquila, as pessoas tendem a aceitar que a situação é tranquila. E a situação não é tranquila, é muito grave.
Todos nós desejamos que chova, que a gente não tenha que atravessar essa situação que eu anuncio como possível, mas ela é, diante da situação atual, da manutenção da seca severa que nós estamos atravessando, ela é, infelizmente, uma situação muito provável de acontecer. Aí, por enquanto é isso. Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Bem, Vicente, muito obrigado. A gente abre agora para um momento de perguntas. Né? Vou até pedir para o pessoal, ver com o pessoal da TV Câmara, para onde que quem for fazer as perguntas deve se dirigir. Acho que para aquele cantinho ali. Eu queria começar vendo se eu podia abrir com algumas perguntinhas aqui, algumas colocações. Tem um rascunho aí? Tenho sim. Sobrinha? Pode usar aqui. Pode ser, Rossini, eu fazer, depois você faz algumas? Eu queria ver com você, Vicente, uma discussão que a gente tem visto aí sobre a questão das perdas que acontecem no sistema, as perdas que acontecem nas cidades. Campinas tem alguma coisa na casa de 19%, parece, de perda, e está com uma meta de reduzir um pouco mais essas perdas nos próximos anos. E eu li em algum lugar, não tenho certeza, que o sistema da região metropolitana de São Paulo é aproximadamente 40% de perda, algo nessa casa, né? Queria saber o impacto que isso tem, se abordar essa questão das perdas é uma medida que tem potencial concreto para poder ser uma solução, e qual que é o prazo para construir esse tipo de intervenção, o custo. Da mesma forma, uma das coisas que a gente também viu que era uma das alternativas para a redução do sistema Cantareira era a questão da interligação dos reservatórios. Queria entender se os reservatórios de São Paulo hoje já estão... Não do sistema Cantareira, sim, dos outros sistemas. Se isso já está completo, se isso poderia ser aprimorado, se isso poderia também diminuir o estresse sobre o sistema Cantareira. E aí, para fechar, uma pergunta que acho que ela não quer calar, mas ela é importante. Pelo que eu entendi, Campinas, feito você colocou, a nossa cidade fica numa situação de calamidade, a gente vai para a UTI depois, né? Pelo fato da gente a gente morre depois. A gente vai para a UTI antes, mas morre depois, né? A água acaba em Campinas depois do que ela acabaria eventualmente em São Paulo. Existe concretamente na vigência de um novo ano com vamos dizer, o mesmo regime de chuvas que a gente teve no ano de 2013. Como é que é? Existe a possibilidade de São Paulo ficar sem água, concretamente, da gente ter que pensar, enfim, de faltar água de verdade, de ter que ter medidas extremas de racionamento? Isso está no horizonte, caso a gente tenha um regime equivalente ao que a gente teve esse ano? Muito rapidamente, porque eu já tomei um tempo grande na fala inicial. O problema de perdas é um problema no Brasil. Os números de São Paulo, como são números autodeclarados, não são de 40%. Eles falam na produção de água algo em torno de 22%, 23%, mas recentemente esse número chegou a 32%. Mas também numa outra contabilidade. Mas como ele é autodeclarado, é a própria empresa que mede isso tudo, é um número sempre com algum nível de insegurança. Agora, eu penso que, do ponto de vista da água existente, como aproveitar a água existente, duas medidas são fundamentais. Uma é perda e a segunda é reuso. São duas medidas fundamentais. A perda, eu costumava usar quando estava na Sanasa, dizendo assim, perda de 50% significa que de cada 10 que você faz, 10 copos, você perde 5. Hoje eu mudei essa lógica. Eu digo o seguinte, se você precisa de 5, né, se você tem 50% de perda, se você precisa de 5, na verdade, você tem que tirar da natureza o dobro. É 100% a mais do que você precisa. Você precisa de 10, se você tem que tirar 10, se você, na verdade, precisa de 5. Porque quando você faz a mão de 10 para 5, parece que reduziu 50%. Mas, na verdade, você está tirando da natureza o dobro daquilo que você precisa. Então, perdas e reuso é a questão fundamental. A interligação dos reservatórios, não estes reservatórios que estão no sentido aqui vertical. Destes reservatórios, que eu chamo no sentido horizontal,
que obviamente eles não estão no sentido horizontal, apenas por uma simplificação, que seria isto aqui, não mais isto aqui. Estes reservatórios aqui deveriam ser interligados, e já existem estudos há muitos anos, que se chamam anel adutor metropolitano. Porém, imagine o seguinte, eu sempre uso esse exemplo. Eu tenho aqui um copo, outro copo, outro copo. Se eu interligar esses 3 copos, eu posso, eventualmente, melhorar a quantidade de água no meu copo, tirando a água aqui do Pedro ou do Rossini. Agora, quanto de água nova eu coloquei no sistema? Nada. Portanto, isso nunca foi feito, porque, do ponto de vista de receita, ela é só despesa. Ela só aumenta a flexibilidade do sistema, porém não acrescenta uma gota de água nova no sistema, porque o copo ficaram os 3 copos, só tem isso. Só que isso deveria ter sido feito, já era anunciado, era um projeto e a Sabesp, infelizmente, não fez. Porque hoje a interligação não é pelos reservatórios, a interligação é pelo sistema de distribuição. E a interligação pelo sistema de distribuição é muito precária, é sempre muito precária. E, por último, a questão de ficar sem água. A hipótese de ficar sem água, ela não existe. Acabar a água, não vai acabar a água. O problema é qual a condição de utilização da água remanescente. Porque não vai acabar a água do ponto de vista de alguém ficar sem água para sempre. Não existe isso. Mas, se você tem uma quantidade de água e começa a tomar medidas antes, você pode, eventualmente, você tem que reduzir a pressão, você tem que fazer uma manobra, você tem que fazer qualquer coisa, mas você tem estoque. Se não deu certo, você tem um estoque. Se você ficou sem essa água, você não tem mais. Então, o que pode acontecer é que nós poderíamos chegar numa situação, supondo a pior, um cenário ruim, que é de continuidade da seca, você poderia atravessar um período mais longo, se você começasse a tomar essas decisões antes, sendo que, uma vez que você não tomou, o que você vai ter que fazer depois é muito mais grave. E isso é dramático, gente. É dramático pela seguinte situação. Como as decisões não foram tomadas antes, e a água no reservatório é muito pouco, a decisão hoje entre manter do jeito que está, quanto tempo dura, sem contabilizar a chuva, fazendo uma chuva qualquer aqui, o tempo que o reservatório dura, fazendo a continuidade da condição atual, e se você impuser uma redução drástica no PCJ e em São Paulo, o tempo que você aumenta no reservatório é de 15 ou 20 dias. Por quê? Porque você não tem mais estoque de água. Se você tivesse esse estoque, essa redução permitiria que você ficasse com tempo mais longo. Essa é outra questão que ficou absolutamente dramática, porque a decisão entre continuar como está e a decisão agora de você partir para uma solução mais dramática, ela não terá impacto significativo no reservatório, a menos que chova. E aí, 25 milhões de pessoas, na região mais importante do país, dependendo de chuva, e mais 25 milhões de pessoas que não sabem lidar com o problema. Nós não estamos adaptados a essa questão. Quando você vai para o semiárido, as pessoas, naturalmente, elas convivem com essa situação. Não que isso seja, mas eles sabem mais ou menos como devem atuar. Eu digo que a mesma quantidade de água, nós podemos ter mais água no Sudeste, aqui na nossa região, e os impactos sobre a população ainda podem ser maiores do que essa mesma quantidade no semiárido. Então, Pedro, sem água não vai ficar, é impossível. Porém, as condições que nós teremos para acessar essa água, elas podem ser altamente limitantes, sendo que se a gente tivesse tomado pelo menos, dava para fazer diferente desde fevereiro, na pior hipótese, desde março, né, nós teríamos condições de ir um pouquinho mais longe. Hoje, a situação entre uma coisa e outra
é praticamente a diferença entre uma coisa e outra é praticamente nada. Muito obrigado, Vicente. Eu vou então passar para o vereador Rossini e em seguida abrir para o pessoal fazer as perguntas ali no microfone à direita de vocês aí, ok? Vou ser breve. Primeiro, cumprimentar mais uma vez o Vicente, o amigo Vicente, né? E que todas as vezes que chamado veio a Campinas, essa casa, ou em outros fóruns, debater essa questão, né? E, acima de tudo, mostrando muito conhecimento sobre todo esse processo e agindo de uma forma como diretor-presidente da ANA, de uma forma muito responsável. Eu queria te parabenizar por isso, Vicente. Obrigado. Hoje, a curtíssimo prazo, só tem duas soluções para amenizar a grave crise, né? Uma é chuva, e chover na cabeceira, e a outra é racionamento em São Paulo, na capital e Grande São Paulo, para tentar prolongar um pouquinho mais a quantidade de água ainda existente no sistema Cantareira. Eu acho que, por questões de natureza política, essa decisão de racionamento ainda não aconteceu, mas eu acho que não vai haver mais espaço para evitar essa medida. Agora, a médio e a curto prazo, algumas ações têm que ser tomadas, né? Além do anúncio da construção dos 2 reservatórios de Amparo e Pedreira, é preciso pensar, e aí talvez o governo federal tenha também que ajudar nisso, né? Mas em encontrar recursos para investimento nos sistemas de distribuição e reduzir o nível de perdas. E aí, quando a gente fala da grande São Paulo, capital, nós temos municípios na nossa região também que têm perdas de até 50% no seu sistema de distribuição. Nem todos os municípios ainda tratam 100% do seu esgoto. Então, a gente tem que pensar num conjunto de ações, e aí é financiamento, a gente precisa buscar recursos para isso. Mas eu acho que pensar, Vicente, é isso que eu queria perguntar para você, assim, do ponto de vista, pensar como uma ação federal. A instituição do mecanismo do pagamento de serviços ambientais, né, como algo para fomentar os proprietários rurais para manterem preservados os seus mananciais e nascentes e serem remunerados por isso, pelos serviço ambiental que presta, né? Se a gente não poderia pensar alguma coisa a médio prazo e fazer algo que pudesse acontecer, principalmente nas regiões mais críticas. Uma outra questão, porque no governo do Estado a gente não está conseguindo, pelo menos, sensibilizar e ouvir alguma sinalização nesse sentido. Nós sabemos que cerca de 60% da água que é retirada do rio é utilizada pela agricultura, e produzir alimentos também é uma prioridade, né? E, infelizmente, muitos dos sistemas para irrigação, e muitos dos sistemas de irrigação ainda obsoletos, dispendiosos, perdulários, cerca de 50% muitas vezes da água retirada não chega na planta, né, porque ela evapora e tal, e há já tecnologia para modernização dos sistemas de irrigação, como irrigação por gotejamento, e aí precisaria de recursos para financiar os produtores rurais, também para eles modernizarem isso, a sua atividade, né? Então, a médio e longo prazo, como é que a gente pode tentar incorporar num Plano Nacional de Recursos Hídricos essas ações? Obviamente também envolvendo e comprometendo os agentes estaduais. E eu só queria um esclarecimento, que agora fiquei na dúvida. O governo do Estado havia anunciado a possibilidade de utilizar a água do Paraíba do Sul, né, para compor esses sistemas também de reservatórios, e, por se tratar de um rio interestadual, também dependia de autorização da ANA, né? Como é que está isso? Isso é uma ação, é um processo que está sendo discutido, já foi descartado, é possível? Eu sei que não é uma coisa de curtíssimo prazo, né, mas pode ser também uma medida que deva ser considerada para fazer, sim, essa interligação de todos os reservatórios existentes. Bem, era isso que eu queria perguntar. Obrigado. Só queria anunciar aqui a presença de José Pedro Martins, que é editor da Agência Social de Notícias, e do professor Antônio Euler Camargo, que é conselheiro econômico-administrativo da Paróquia Santa Teresa d'Ávila. Também da senhora Kátia Mendes, que é conselheira tutelar
do Ney Moraes, que é da Associação dos Educadores Sociais do Estado de São Paulo, e da Margarete Moraes também, da ESP. Bem, Rossini, muito obrigado pelas palavras. Tá? Sempre participamos já de algumas atividades aqui tratando desse tema também na cidade. E, infelizmente, ele continua na agenda porque a situação vai se agravando, né? Concordo com todas as sugestões que você apresentou, inclusive nós não somos uma agência executiva. Nós temos um programa de pagamento de serviços ambientais altamente reconhecido, que é o produtor de água. Em essência, ele é isso, mas a escala é muito pequena. E existe uma lei em andamento no Congresso, o relator é o deputado Arnaldo Jardim, que é uma lei de pagamento de serviços ambientais. Infelizmente, não há uma pressão para a sua aprovação. E também ela precisa, porque o pagamento de serviço ambiental, ele precisa de uma questão que eu acho que é crucial, que é a credibilidade e a continuidade. Você não pode convidar um proprietário rural a entrar num programa de pagamento de serviços ambientais que vai exigir da parte dele também custos, porque não é tudo financiado com dinheiro público, nenhum programa no mundo é assim, e você não tiver recursos suficientes para garantir no longo prazo, ou pelo menos no tempo acordado, a sua condição. Então, eu faço um acordo com o Pedro, ele começa a investir na propriedade dele, e aí depois eu digo para ele, Pedro, o dinheiro acabou, não dá, não sei o quê, não sei o quê. Então, o fundamental, na minha opinião, é que exista uma política, já está formulada, não foi aprovada, mas o fundamental é recurso de longo prazo, para que as pessoas entrem e se mantenham no programa. A questão da agricultura, eu também concordo, tem que ter recursos para eficiência na agricultura, porém eu mudei uma coisa na minha forma de pensar. Eu também achava, como eu sou urbanoide, já disse isso também, achava que a primeira coisa a você fazer num processo de redução, de crise, é você cortar a agricultura. Eu acho que você cortar a agricultura sem que as pessoas não tenham nenhum tipo de obrigação de redução junto, lavando carro, enchendo piscina, lavando rua, é absolutamente injusto com os produtores rurais. E aí, muitas vezes, cria até dificuldade do diálogo entre a cidade e o campo, né, quando a gente acaba achando que o agricultor degrada o meio ambiente, que o agricultor, como premissa, claro que tem, mas não que isso seja premissa ou que todos façam. Acho que a maioria, inclusive, não faz. Degrada o meio ambiente, que os caras são só consumidores de água e tudo mais, e não reconhece os problemas deles, à luz, inclusive, da sua comodidade. Não é justo quem mora em prédio, por exemplo, como eu moro, numa situação de racionamento, o prédio vai acabar suprindo aquela água, e as pessoas ficam com água, enquanto que a produção agrícola não acontece. Já fica diferente, Rossini, quando a água atinge, a escassez atinge a indústria. Porque aí as pessoas que moram na cidade e têm seus empregos em indústria, ele fala, não, na indústria não pode porque vai gerar desemprego. Mas na agricultura, a princípio, a gente concorda. Hoje eu acho que isso tem que ser muito bem equacionado, inclusive considerar os argumentos da agricultura. Paraíba do Sul, me disponho também, se vocês fizerem um convite, vem aqui. Aí é mais complexo, talvez eu tenha que fazer alguma apresentação para tratar do Paraíba do Sul. As soluções no Paraíba do Sul são antigas. E elas nunca foram adotadas porque o Rio de Janeiro, que tem lá seus problemas, e tem, mas o Rio de Janeiro é dependente da única bacia que é o Paraíba do Sul. Portanto, qualquer coisa que você faça no Paraíba do Sul leva ao Rio de Janeiro a ter um levante. Tanto é que o macrometrópole não foi aprovado em 2010 porque o então governador do Estado de São Paulo, que foi candidato a presidente da República, não queria ter aquele plano aprovado para não criar um problema com o Rio de Janeiro. Ele continuou depois, porque eu, juntamente com o secretário de Recursos Hídricos e a presidente da Sabesp, fomos, então, depois ao governador Alckmin falar para ele, por favor, retome esse plano. Então, Paraíba do Sul é muito delicado. Que pé está hoje? Nós criamos um grupo, através da Agência Nacional de Águas, envolvendo o Rio, Minas e São Paulo, que são os 3 estados da bacia, com 2 premissas. Uma, viabilizar a transposição. Então, a nossa premissa é viabilizar a transposição.
são apenas 5 metros cúbicos por segundo, mas eles são importantes. Lembrando que os reservatórios ficam numa distância de 15 quilômetros, mas como é um divisor de água, um corre para a bacia do Paraíba do Sul, o outro corre para cá, e ninguém nunca, nesses 30 anos, se preocupou em interligá-los, né? Então, a nossa premissa, é viabilizar a proposta do governador do Estado de São Paulo, e a outra premissa é aumentar a segurança hídrica do Paraíba do Sul, que é uma bacia com muitos reservatórios, então nós temos que aumentar a condição de oferta de água para o Paraíba do Sul para não ter uma crise no Rio de Janeiro. Não só que compense a transposição, não só que compense a transposição, mas que aumente a garantia no Paraíba do Sul. A última reunião técnica aconteceu sexta-feira, semana passada, e no dia 13 de outubro deve ter uma reunião técnica que deve elaborar as propostas para essa solução com as duas premissas. E aí vai depender vamos chamar assim, do poder político, os atores políticos envolvidos tomarem uma decisão. Na minha opinião, eu sei que tem imprensa aqui, mas eu acho que a gente tem que ser sempre muito franco. Eu acho muito difícil que a decisão seja tomada antes da eleição, porque isso teria um impacto político muito forte no Rio de Janeiro, né? Seria difícil explicar. Mas, na nossa opinião, a solução técnica está construída, né? E nós poderemos, em breve, havendo esse acordo político, anunciar esse arranjo que vai possibilitar trazer 5 metros cúbicos para a bacia do PCJ e aumentar a quantidade de água no Paraíba do Sul, mudando a operação dos reservatórios, principalmente o primeiro, que chama-se Paraibuna. Obrigado, Vicente. Então, pessoal, a gente vai abrir ali para quem quiser fazer colocações, perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Valendo dizer que, enquanto a gente conversa aqui na rede social, estão avisando a gente que da Vila União até o final do Campo Grande está tudo sem água nesse momento. Sabe Deus lá se é reparo de rede, o que é, no site da Sanasa não tem nada. Enfim, vamos lá. Peço que todos se apresentem aí para o pessoal da TV Câmara saber quem que é que tá fazendo a intervenção e que a gente seja breve para poder todo mundo falar. Boa noite, meu nome é Glauco. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Quando o senhor falou a respeito do banco de água, eu subentendi que os municípios que têm uma política de não desperdício de água, eles têm um crédito. Até aí eu estou certo? Os municípios não. Os municípios não. O banco de águas, como você tem 2 grandes usuários, aliás, só tem esses 2, de um lado é a Sabesp e do lado aqui são os rios Jaguari e Atibaia, no PCJ, o banco de águas é o seguinte: o quanto você economizar aqui da Sabesp fica numa continha da Sabesp, e o quanto você economizar no PCJ, portanto, no rio, fica numa continha para o PCJ, porque quando você libera no rio, todos podem captar. Então, o banco de águas não é para os municípios. O banco de água, e não envolve dinheiro, envolve só água, sim, claro. E, aliás, eu não gosto de banco. Paulo Tínio sabe que essa ideia, para mim, sempre não foi das melhores, não. Ela é boa conceitualmente, mas na prática não é boa. Mas, então, o banco de águas é isso. O que a Sabesp economiza fica contabilizado no reservatório, não é água nova, porque a água é só a mesma. É uma conta, e aquilo que é economizado, por exemplo, o PCJ tem direito a 5, mas ele pediu só 3, você pode economizar esses 2 e fica lá como um banco de águas. Então, não existe uma política de incentivar os municípios a não desperdiçarem água em função de aumentar a poupança desse banco? Eu não estou... porque, veja, a questão dos municípios economizarem água, ela já entra na política de saneamento. O Brasil tem vários sistemas que tratam de água, mas particularmente 2. O sistema de água, que é o que a gente gerencia, que é a água bruta. E a outra é dos municípios, que é a política de saneamento. Essa nós não entramos. Entendeu? O que a gente faz, por exemplo, permita, Paulo, você é a Sanasa. Nós podemos dizer assim: Paulo, você pega na Sanasa no máximo 4 metros cúbicos por segundo. Você pega no rio. Aí o Paulo Tínio é que vai
distribuir essa água, fixar políticas, preço, redução. Então, dali para frente, ele é um usuário da água bruta e depois cada cidadão é usuário dele, mas não é usuário da água bruta. Então, nós não lidamos com essa política de incentivo aos municípios. Quem tem que tratar disso são os detentores das concessões de saneamento. Tá bom. A minha última pergunta é a seguinte. Eu tenho observado uma propaganda muito grande de empresas que se propõem a tirar a água do lençol. Tenho observado caminhão-pipa para todo lado e tenho conversado com pessoas que já estão partindo para fazer isso no quintal de casa. Até que ponto isso compromete o nosso futuro hídrico? Quando eu falei que tem duplo domínio, água estadual e água federal, eu não falei da água subterrânea. A água subterrânea é toda de competência do Estado. Se você for pedir uma outorga de poço aqui, você vai pedir para o DAE, sempre. Se você for pedir no Ceará, você vai pedir sempre para o órgão do Ceará. Se você for pedir na beira do São Francisco para fazer um poço, você vai pedir para o órgão estadual. Então, só queria que vocês soubessem que a água subterrânea é sempre do órgão estadual. Agora, evidentemente, que a água que está no subsolo é uma água existente, vai depender de quanto você tira e de quanto tem de recarga, além dos problemas de poluição. Então, tem que conhecer isso muito bem, de tal maneira que aquilo que você tire seja sustentável, ou seja, haja algum mecanismo de reposição dessas águas também no subsolo, porque senão o que vai acontecer? Você vai tirar água, isso já acontece em várias cidades do mundo, depois tem um deplecionamento, porque aquela água deixou de existir, o solo baixa. Então, mesmo na água subterrânea, tem que ter um conhecimento do aquífero e que tem que ter uma política de uma retirada sustentável daquela água, né? No nosso caso aqui, a solução de água individual, ela é uma solução possível, porque a quantidade de água dos nossos aquíferos, tem aquífero, tem mais, tem menos, tal. Quando você tem aqui na nossa região, para solução individual, ela pode ser uma solução no campo, na área rural, ela é uma solução individual. Mas a quantidade de água no nosso subsolo não permitiria uma solução sustentável, pelo menos a indicação histórica. Se tiver estudo novo, seria excelente, se isso não fosse verdade. Mas o aquífero Guarani, inclusive, não chega aqui e tal. Que é diferente, por exemplo, de uma cidade como Ribeirão Preto, que tinha, até pouco tempo atrás, quase que toda a sua água retirada do subsolo. Cidades menores, aqui inclusive da região, por uma questão mais local, eles conseguem tirar água do subsolo, mas é uma cidade pequena. No caso de Campinas, a água do subsolo, pelos estudos que sempre foram feitos, e aí o professor Ari poderia até dar uma opinião muito mais sólida do que a minha, os estudos feitos eles não indicariam água para uma solução para as cidades. Eles poderiam ser uma solução combinada, poderia ser solução pontual, mas não tem como... secou o rio, vai para o poço que você tem a mesma quantidade de água. Isso não é possível aqui na nossa região. Estou certo em síntese, doutor Ari? Muito obrigado. Obrigado. Boa noite, doutor Vicente. Boa noite, vereador Toninho, vereador Rossini, os presentes aqui, a maioria amigos aí dos conselhos. Meu nome é Carlos Alexandre Silva, sou presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Doutor Vicente, a minha preocupação é a seguinte. Primeiro, dentro do consórcio, nós estamos aí encaminhando uma moção do Conselho já na próxima ordinária, para que haja por parte dos prefeitos, na próxima reunião do comitê do PCJ, uma assinatura de todos eles decretando calamidade pública em relação à questão hídrica da nossa região. Eu tenho uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. O consórcio do PCJ já tem um estudo muito anterior, já de 2002, que foi apresentado, onde haveria um investimento de 4,5 bilhões de reais para resolver a questão de saneamento
e a questão dos recursos hídricos para a nossa região. Inclusive porque São Paulo passaria a buscar água no Vale do Ribeira. Esse plano foi descartado e deixado de lado. Eu queria saber se a Ana tem conhecimento desse plano. E também gostaria de fazer uma crítica. Essa proposta do Paraíba é transformar o Paraíba no PCJ do Rio de Janeiro, porque é o que está acontecendo conosco aqui. A água daqui está indo para abastecer São Paulo e agora a gente vai pegar a água do Paraíba para cobrir o buraco aqui. Quer dizer, em termos de planejamento também nacional, como que a ANA pode trazer e a federação trazer recursos conjuntos para que a gente pudesse efetivamente resolver o saneamento de uma forma ampla e criar um sistema de reserva de água para, nos períodos de seca, nós não passarmos por essa situação. Com relação ao estudo, estudos até mais antigos do que esse, você mesmo sabe, que são os estudos anteriores até a constituição do PCJ, que já tinham essas alternativas, e foi feita, então, as alternativas. Eu, pessoalmente, nunca tive um acesso direto a qualquer um desses estudos do ponto de vista histórico, né, de fazer folhear nem nada. Mas é uma solução que depois, agora, se você for olhar o plano da macrometrópole, que esse eu conheço bem, provavelmente essas soluções previstas há 30 anos, que nunca foram adotadas, foram para o papel, mas não saíram de lá, continuam lá no papel. Então, aí tem que... O problema todo, eu acredito que é menos de dinheiro, porque, felizmente, essa situação mudou muito. Por exemplo, eu, quando era presidente da Sanasa, em 2001, a Tina nos ajudava lá no Conselho de Administração, até 2003, né? Até 2002, não tinha recurso federal para saneamento. Para ter dinheiro para o saneamento, você tinha que vender o serviço de saneamento, era outra política. Hoje isso mudou. O que, às vezes, hoje está criando problema é a ausência de projetos qualificados para receber os recursos disponíveis. Os recursos disponíveis são suficientes? Com certeza não, para universalização. Os estudos do PlanSab falam em recursos muito maiores. Mas os recursos que o governo federal tem colocado para saneamento, eles não estão sendo acessados integralmente pelas empresas de saneamento. Então, o problema é menos o problema de dinheiro. Com relação ao Paraíba do Sul, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que isso era uma questão que precisaria de uma discussão mais ampla e não simplesmente tirar aquilo como uma alternativa. Agora, eu queria te lembrar, Carlos, que essa proposta foi aprovada pelo consórcio, com recomendação, elogios e tudo mais. Então, formalmente, do ponto de vista político, você deve ser bem minoria lá no consórcio, porque o consórcio aprovou essa possibilidade, sem, inclusive, fazer essa discussão que você propõe, com a qual eu concordo, mas não de impedir a retirada. Porque eu acho que a curva de consumo, se hoje a curva de consumo é assim, porque tem muitas perdas, ela sempre será uma curva, na minha opinião, isso é a minha opinião, ela sempre será crescente. O que nós temos que fazer é que essa curva não seja tão acentuada, 2, 4, 6, 8, 10, mas ela seja uma curva muito menos acentuada no seu crescimento. Então, se eu olhando com essa perspectiva, eu acho que você precisará de novas fontes de água para o PCJ. Só as fontes resolvem? Claro que não. Nós já falamos aqui de reuso, falamos de perdas, falamos de pagamento por serviços ambientais, falamos de redução no consumo de água na agricultura. Então, não será só aumento de água, né? Mas, numa perspectiva maior, será. E a outra coisa, com relação à água, nós precisaríamos trabalhar com o conceito de redundância. O que é redundância? É ter uma água disponível, mesmo que você não utilize. Eu sei que é tarde, mas eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Lá na ANA,
nós estamos com uma consultoria do Exército, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano, chama USACE. É o melhor serviço mundial que trata dessas questões para tratar de cheia. E aí, tomara que a gente possa executar alguma coisa mais rapidamente aqui na região, né, que show. Bom, aí eu fiz essa pergunta a ele, dizendo o seguinte: como vocês tomam a decisão hoje com relação ao futuro? Porque, no fundo, a grande questão é essa: como é que você antecipa o futuro e toma a decisão hoje para evitar que o problema aconteça no futuro? Aí ele disse o seguinte: olha, para nós, eles lá, sempre é difícil, mas recentemente, depois da experiência lá do Katrina e de Nova Orleans, eles, para evitar uma inundação, eles tiveram que abrir, num tempo anterior, alguns equipamentos hidráulicos que eles tinham, que estavam instalados desde 1900, que não tinham sido usados desde 1935. Então, eles tinham feito um serviço de transposição em 1935 para evitar a cheia e não tinha sido utilizado. Imagina, no caso brasileiro, você fazer um reservatório dizendo: olha, eu preciso de um reservatório novo, que é caríssimo, impacto ambiental, impacto social. Você faz um reservatório novo e você tem a felicidade de chover durante 10 ou 15 anos seguidos, como choveu nos últimos, pelo menos, 8 anos, e aí as pessoas vão dizer: mas para que você foi fazer um reservatório daqueles? Agora, nós precisaríamos começar a trabalhar no Brasil, no caso de água, não só com a água disponível, na minha opinião, né, não tem nada de Ana aqui, inclusive, começar a trabalhar com o conceito de redundância. Todo mundo viu. Nova York tem 2 canais, 2 reservatórios, a água deles nem passa só por... Não é só a gravidade, a qualidade é tão boa do manancial que é só cloração, filtragem, não chega nem a ser a cloração, é filtragem, né? E eles fizeram o quê? Fizeram um 3º canal. Por quê? É mais água? Não, é redundância para caso essas 2 outras não sejam suficientes para atender. No caso nosso, o sistema Cantareira, ele aparentemente era grande quando foi feito, e aparentemente ele era grande porque choveu, mas hoje, você imaginar um reservatório de 1 bilhão de metros cúbicos para atender 15 milhões de pessoas, é ridículo. Se você pensar no Castanhão, no Ceará, o Castanhão são 6 cantareiras. Se você pensar no Armando Ribeiro Gonçalves, lá no Rio Grande do Norte, são 4 cantareiras, para populações muito menores do que a que nós temos aqui no Cantareira. Então, o Cantareira, eu sou um admirador dessa obra, tudo mais, mas o Cantareira já deu o que tinha que dar. Se não sair para outras alternativas, nós ficaremos sempre sujeitos a esse tipo de coisa. E, por último, ninguém acredite que esses efeitos, por exemplo, essa seca é a seca mais severa da história registrada, no tempo recente, desde 1934. Aí alguém vai lá, faz no papel, eu sou estatístico, aí faz o tempo de recorrência. O tempo de recorrência é uma medida estatística de quanto tempo essa chuva voltaria. Aí alguém foi lá e falou em 3.000 anos. Nós não vamos viver 3.000 anos, e vamos, muito de nós, se não todos, vamos conviver com outra seca dessa intensidade em função da variação que está tendo no clima do planeta. Se permite, Vicente, com relação ao Paraíba do Sul, hoje a vazão do Paraíba do Sul é de 135 metros cúbicos por segundo. O Rio de Janeiro, acho que demanda 32, se eu não me engano, metros cúbicos por segundo. Então, a hipótese de retirar 5 metros cúbicos por segundo para fazer essa interligação não causaria um impacto tremendo assim, né, a ponto de comprometer o abastecimento do Rio de Janeiro. Pelo menos são os dados que foram divulgados, é por isso que está sendo considerada essa hipótese. Muito bem. Bem, meu nome é Herculano e eu não represento ninguém, só represento eu mesmo, né? Como eu. Gosto de falar um pouco. O negócio é o seguinte, o Rossini mesmo sabe, aí, há 10 anos atrás eu escrevi um artigo chamado Limpe Urbana, Limite Planejado de Expansão Urbana, que era uma crítica ao crescimento da cidade, a concentração de cidade, de pessoas numa só região. Há 10 anos atrás. O problema da água já era falado, nem fui eu que inventei,
foi só reproduzir as preocupações de muitas pessoas naquele tempo. E depois o sistema Cantareira já faz tempo que já não consegue repor os seus volumes, há mais de 10 anos, talvez a cada ano que passa aparece a informação que tive, ele não consegue repor, quer dizer, mas o problema da irresponsabilidade gestora é que esses investimentos não foram feitos, com certeza, porque se alega falta de renda, falta de verba. No Brasil, nós temos uma tradição de não ter investimento em infraestrutura. Gastamos uma miséria em infraestrutura. Mas isso não poupa as prefeituras de terem, até hoje, Campinas tem, olha, o nosso aeroporto, fui contra a expansão do Viracopos, que promete instalar aqui em Campinas mais de 50 mil pessoas. Com certeza vai provocar um fluxo migratório para cá, porque, segundo uma informação que foi veiculada, nos últimos 3 anos nós crescemos 2,6 em população, contra 0,87 da população brasileira. Portanto, houve um movimento migratório aqui, forçando a região, e chamam isso de desenvolvimento, ou seja, concentrar pessoas aqui, pessoas. E tem uma coisa que acontece no Brasil, que é aquilo lá, quando a obra é feita, ela já está saturada. E, provavelmente, essas represas que virão a permanecer essa mesma política de atrativo de capital para cá, nessa mesma região, vai para a China, vai para não sei aonde, para trazer gente mais para cá, provavelmente, quando forem feitas, também não serão suficientes, né? E a crise, pela razão de concentração de pessoas e de investimento na região, ela deve ser ainda muito pior do que se imagina. Pensando que os problemas de infraestrutura não são a água, é só um ponto mais grave, mas temos problema de trânsito, temos problema de uma série de outros problemas também. Quer dizer, que vão solicitar investimento e, portanto, acho que tem um problema muito maior que só o da água aí. Mas eu queria fazer só um posicionamento sobre a questão da tarifa. Eu, infelizmente, sou contra, porque a população não pode ser novamente responsabilizada pela irresponsabilidade de todos esses que passaram por aí por todo esse tempo, fazendo a cidade crescer. Eu acho que a população deve ser convocada, mas jamais é punida em renda. Até porque ninguém diz, ele vai tomar o dinheiro dele, o que é que vai fazer com o dinheiro? Entendeu? Também precisa saber, não é só tomar o dinheiro dele. Vai aplicar onde? Vai ter garantia de aplicação em algum fundo desse tipo? Então, eu, por essas razões e pelas tradições, eu sou absolutamente contra aumento de tarifa, punindo a população, que já é punida por todas essas irresponsabilidades que foram tomadas aí. Bem, pessoal, não tendo mais ninguém para perguntar, então, eu vou passar para o André para ele fazer as considerações finais dele, e aí a gente já parte para o encerramento, ok? Eu queria agradecer a oportunidade, vou responder a pergunta, e acho que o papel principal desses eventos, Pedro, Rossini, usar esses espaços para alertar para a situação de gravidade que nós estamos atravessando. Então, a gente tem participado de uma grande série de eventos e a nossa mensagem principal é essa: olha, a situação é grave, isso vai impactar a vida das pessoas. Ela não é grave, grave ela estava faz algum tempo, bastante tempo. Hoje ela é muito mais que grave e a gente tem que falar para as pessoas como é que a situação está, para que elas possam opinar através dos seus canais de representação qual é a medida que deve ser adotada, se elas querem mais água e mais risco, ou se elas querem menos água e menos risco. Essa é uma decisão da população, ela não pode ser tomada arbitrariamente pelos dirigentes, ainda mais num processo como que nós estamos atravessando em 2014. Então, por isso, muito obrigado. Mas, para não deixar de responder ao senhor, eu talvez não tenha sido feliz na minha colocação. O problema de tarifa, se ela deve ser baixa ou não, no geral, Vicente Andreu, mas quando a gente fala, é impossível separar do cargo, mas quando estava na Sanasa, sempre disse, a água tem que ser cara, ela tem que ser baixa para quem precisa de tarifa baixa. Agora, ela, indiscriminadamente baixa, ela leva necessariamente a um aumento de consumo, na minha opinião. Então, isso do ponto de vista hipotético. No ponto de vista concreto, quando eu dei a situação, eu não me referia ao aumento de tarifa. Eu me referia a uma progressividade na tarifa durante o período de escassez. Então, isso faz mais ou menos o seguinte: eu consumo 10. Estamos numa crise de água. E eu tenho dinheiro, tenho uma boa renda, eu passo a consumir 12, 13, 14, 15. Não, mas não estou falando do senhor. Agora, isso está acontecendo em São Paulo. Não pense que eu estou falando hipotética. Quando você fala em 2, 3, nós aqui,
É fácil você saber. Quando você está falando em milhões de pessoas, isso desaparece. O consumo de uma parcela de 25% da população, 25%, dados não são meus, hein? Dados da Sabesp, 25% da população em São Paulo aumentou o consumo durante o período de escassez. E aí você faz o quê para eles? Você só dá desconto para quem vai economizar? Eu não preciso do desconto. Não estou falando eu, hipoteticamente. É o cara que tem renda. E aí você diz para ele que ele pode consumir porque ele tem dinheiro? Ele pode encher a piscina dele porque ele tem dinheiro? Então, o que eu me referi é que, em situação de escassez, a progressividade da tarifa, ou seja, você consumiu 10, você paga 10. Você consumiu 11, você paga 12. Você... Tem que ser... falar em progressão, mas do patamar de dentro para cima. Pensar em patamar de progressão do nível para baixo, dando desconto. Sim, pode. Eu acho que são as duas coisas. Você deve premiar quem consome menos, portanto, reduzir, isso foi feito. Agora, para quem consome mais, você faz o quê, na sua opinião? Veja só, nós temos um exemplo no trânsito. O trânsito é um outro exemplo bastante dramático de que multa, do jeito que é aplicada aí, virou um circo, uma indústria, uma palhaçada sem limite, e não conteve os acidentes de trânsito no país. Porque dizem algumas organizações que a principal causa de acidente de trânsito é falta de aplicação em infraestrutura. Então, é o tal negócio, os exemplos que a população às vezes tem, fazem com que ela também não acredite nos argumentos que são apresentados também. Tá bem. Veja, eu vou encerrar com isso, mas isso que o senhor mencionou é fundamental e eu sempre chamo de falta de informação. Não do senhor, falta de informação de quem tem que dar essas informações. Não é sua, não é minha em parte porque eu também tenho que dar essa informação como órgão público. Estou dizendo falta de informação de quem tem que dar. A diferença entre multa e progressividade, dependendo da interpretação, as pessoas podem dizer que é a mesma coisa. Eu sei disso. Não, é uma multa. Não, mas não é multa. Ninguém está defendendo multa. Nós estamos defendendo progressividade na tarifa, de tal forma que o elemento econômico seja um elemento indutor da redução. É isso. Então, não é porque o cara tem muito dinheiro que ele pode consumir a quantidade de água que ele quiser. Então, você tem que, na minha opinião, induzir a redução através do quê? Para ele, não para a população, para ele uma tarifa mais cara. E para as pessoas que economizam, uma tarifa mais barata. Então, no mesmo exemplo, se eu pago 10 por 10, se eu for para 9, eu não vou pagar 9, eu vou pagar 8,5. Se eu for para 5, eu não vou pagar 5, eu vou pagar 1 ou 2. Então, você trabalha nas duas pontas. Agora, por conta de uma opção da lei, ou talvez porque não queira aumentar, sei lá, a opção da progressividade não foi adotada. Quando todo mundo que trabalha com saneamento, né, defende a progressividade da tarifa. Mas isso é uma questão a ser abordada. O senhor tem uma opinião bastante consolidada, eu vi, o senhor tem bastante dados, trabalha com os dados muito corretamente, mas eu acho que essa questão da progressividade ela não pode ficar na escassez. Nós não estamos falando no dia a dia. Na escassez, ela não pode ficar reduzida a simplesmente o poder econômico. Você me permite, Pedro, eu sei que é tarde, eu vou contar um caso para vocês. O Paulo já vai dizer. Eu fui presidente da Sanasa aqui de 2001 a outubro de 2003. Nós vivemos o apagão da energia elétrica durante o período durante o apagão da energia elétrica, eu estava na direção da Sanasa. E nós tínhamos que reduzir a energia, tal, não sei o quê. Bom, como água, renda, energia são três variáveis que andam juntinhas, consumo de água, consumo de energia e renda andam juntas, né? O que aconteceu na cidade de Campinas? Campinas é uma das cidades que dava para identificar, porque Campinas é uma das cidades com maior micromedição do Brasil. Certo, Paulo? Certo. Você lembra do que eu vou dizer?
Aconteceu o seguinte aqui, 2 regiões da cidade não tiveram redução de água. Sabe quais foram? Foi a região dos condomínios, como é que chama lá? Gramado. E sabe qual foi a outra região que não teve redução? Parque Osial. Porque não pagava tarifa. Não tinha regra, ficava lá vazando o tempo todo. Então, tem que tomar um certo cuidado com essa questão da tarifa e como levar para as pessoas essa condição, de tal forma que elas tenham acesso social, na minha opinião, digno. A água tem que ser barata para quem precisa de água barata. Ela não pode ser barata para quem não precisa. Por quê? Porque é um recurso finito. Você não produz água. Então, na minha opinião, a água tem que ter um patamar. Não dá para a pessoa reclamar de uma tarifa de água de 50, 60, 70 reais e gastar 200 de telefone celular. Com todo respeito, isso eu falo com muita tranquilidade. Tem uma inversão de valores, porque a pessoa acha que a água é um bem natural, ela tem que ser atendida e pronto. Enquanto que o telefone é um bem de consumo, eu preciso, não existia há pouco tempo atrás, o telefone é recente, telefone celular. Então, eu só queria encerrar dando esse exemplo para o senhor. Tarifa é uma questão muito delicada, e particularmente no caso da água. Penso, só para fechar, que em situação de escassez, nós não podemos determinar que o consumo daquela pessoa seja função da sua renda. Se ele tem renda, ele consome a água indiscriminadamente em detrimento das outras pessoas. Bem, não, mas eu queria encerrar, senão a gente vai prolongar. Pessoal, Herculano, muito obrigado pela persistente presença de todos vocês aqui nesse debate. Muito obrigado. Vazamento na cidade. A qualquer momento tá bom. eu vejo um vazamento lá no Parque Ecológico, na rua, tem vários registros lá na Sanasa do meu nome, porque eu penso assim, a água é bem escassa e preocupação de todos, né? Não é minha água, é nossa água, né? Vamos nessa. Pessoal, Vicente, eu quero agradecer imensamente pela disponibilidade, né? Chegou aí de Brasília, estava aí, acho que hoje você estava em São Paulo em atividade. Já estava em São Paulo em atividade, mas chegou aí para o teu fim de semana e está estendendo um pouco mais seu trabalho até às 9 da noite dessa sexta-feira para a gente poder entender melhor a situação dessa crise sem precedentes que a gente está vivendo na cidade. Quero agradecer ao Rossini pela presença, agradecer a todos que vieram aqui e colocar que, possivelmente, posteriormente, nós vamos novamente convidar você aqui para a Câmara para que a gente possa debater outras questões, feita a própria questão do Rio Paraíba do Sul, que foi colocada aqui, e, enfim, que a gente pretende acompanhar a questão da água aqui no município de Campinas, que, feito a gente viu aqui, a cidade está numa situação de constante falta de água em diversas regiões. A gente não sabe se está tendo um racionamento de algum tipo, porque isso não foi declarado, mas nos preocupa, até é bom que a gente tenha aqui o pessoal da Sanasa para que a gente possa entender melhor por que isso vem acontecendo. Muito obrigado, então, a todos e a todas, e uma boa noite. Obrigado. Eu converso agora com o presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu. Olá, Vicente, boa noite. O uso da segunda parte do volume morto é apenas uma possibilidade por enquanto? Eu acredito que não. O governo do Estado de São Paulo encaminhou já uma solicitação através da EE, da utilização desse segundo volume morto. São mais 100 milhões de metros cúbicos, é o fim, é o que resta no sistema Cantareira. E esse pedido já foi aprovado pelo DAE e foi caminhado com um conjunto de estudos. Chegou na Agência Nacional de Águas por volta das 18 horas de hoje, sexta-feira. Nós vamos analisar no menor tempo possível e, junto com o DAE, vamos tomar uma decisão. Porém, no nosso ponto de vista, essa utilização da segunda parcela do volume morto, que
parece absolutamente necessária, ela tem que vir também acompanhada de novas regras que procurem aumentar a vida útil do reservatório, ou seja, que essa água dure mais tempo, uma vez que é a última água remanescente no sistema Cantareira. E o que ela pode comprometer se utilizada? Se ela for utilizada, porque um reservatório é um ciclo, a água é utilizada, ela vai, volta, ela vai, volta. O grande problema é que não está chovendo, então tem pouca água na bacia. Então, se ela for utilizada e as chuvas não vierem numa quantidade adequada, nós vamos ter, para o próximo período seco, que se inicia a partir de abril, maio de 2015, muito mais dificuldades que nós estamos atravessando agora. Esperamos todos que chova, né, que essa solução seja dada, que a gente aprenda com a crise e tome as medidas para o futuro, mas, na nossa opinião, nós precisamos também trabalhar com o cenário de que a seca continue se estendendo por mais tempo aqui na nossa região. Certo, muito obrigada, Vicente. Obrigada. E agora eu converso com o vereador Pedro Tourinho, responsável pelo debate que aconteceu agora há pouco aqui no plenário da Casa. Olá, vereador, boa noite. Vereador, o senhor acredita que São Paulo está à beira de um caos? Boa noite, Pamela. Boa noite a todos os espectadores da TV Câmara. Eu tenho certeza, São Paulo está à beira de uma situação, eu não diria de caos, mas de extrema gravidade que vai obrigar todos nós a mudarmos radicalmente os nossos hábitos, os nossos costumes, a nossa relação com o uso da água, né? Foi colocado, as opções de uso responsável vão ter que passar a ser muito mais efetivamente implementadas pelas pessoas, a gente vai ter muito mais dificuldade, talvez a água se torne até mais cara, na medida em que ela se tornar mais escassa. A gente lamenta muito que isso chegue nesse ponto, porque como foi colocado pelo Vicente Andreu, deu para a gente ver que já existia uma previsão, né, de que era necessário reduzir dependência, fazer investimentos, e a gente avalia que isso não foi feito. Da mesma forma, talvez a região metropolitana de São Paulo pudesse já estar há algum tempo, já desde fevereiro, com uma economia mais substancial de água, talvez fazendo um uso mais racional, um estímulo ao uso racional de forma muito mais contundente, e isso não foi feito, na minha opinião, por razões eleitoreiras, né? Provavelmente o governador não queria arcar com o ônus político, já que esse é um ano eleitoral, de ter que reconhecer a não realização de obras e medidas importantes que poderiam evitar que a situação chegasse nesse ponto. Eu conversei agora com o responsável aqui da Sanase e ele colocou que o rio está no limite, que a gente está trabalhando com quantidades mínimas de fluxo nos rios, de vazão nos rios, o que prejudica a captação, prejudica todas as funções para as quais a gente utiliza a água. E a situação em Campinas? O senhor tem fiscalizado como que está a falta d'água aqui em Campinas e como que está o gerenciamento dessa crise aqui na cidade? Bem, o fato é que em Campinas é quem mais sofre, pelo menos inicialmente, com a crise do sistema Cantareira, porque a gente depende integralmente do sistema Cantareira para a água que a gente capta. E a gente capta água direto do rio, a gente não capta água de reservatórios, né? A água sai do reservatório, acho que não é todo mundo que sabe disso, mas a água sai do reservatório do Cantareira, que é o mesmo reservatório que dá água para o município, para a região metropolitana de São Paulo. Ela entra no curso dos rios e a gente capta a água do curso dos rios, sem reservatório. Então a água que passa aqui, se a gente não pegar ela vai embora e a gente não tem como aproveitar. Então o racionamento em Campinas ele não tem a mesma função que ele teria numa cidade que utiliza água de reservatório, feito São Paulo, porque ali se você não gasta, a água continua no reservatório. O que pode ser feito na nossa cidade? Medidas mais concretas de uso racional, economia de água. Acho que tem que ser construída uma política ainda bem mais vigorosa de estímulo à economia de água, para que o sistema possa redistribuir para todas as regiões, né? Mais do que tudo para o sistema poder redistribuir, porque atualmente a gente já está tendo, de certa forma, um rodízio, um racionamento pela cidade. Feito eu falei agora, a gente já tem a região do Campo Grande inteira está sem água nesse momento. Então talvez se a gente tivesse conseguindo uma utilização mais inteligente, a gente poderia estar alimentando aquela região com a quantidade de água equivalente às necessidades dela. Acho que tem um horizonte de redução de perdas, que é muito importante também, e no médio prazo, o que é mais importante é a construção talvez de reservatórios que possam garantir estabilidade e segurança para a cidade de Campinas. E o Ministério Público entrou há 3 dias atrás com uma ação contra a Sabesp, vereador. Essa seria então a única solução
para o governo do Estado de São Paulo que não toma uma decisão para essa crise que a gente está vivendo? Eu acho que na medida em que o governo do Estado age de forma irresponsável, feito ele tem agido, né, eleitoreira, a gente acha que o Ministério Público tem mais é que fazer isso mesmo. Eu só espero que o Ministério Público haja com celeridade que obrigue o governo do Estado a reconhecer as suas falências e obrigue o governo do Estado a tomar outras atitudes mais concretas para evitar que essa crise se agrave e assuma desde já o compromisso com os investimentos que ele já deveria ter feito desde 2004 e não fez. Muito obrigada, vereador. Eu agradeço, Pamela. Um abraço aos nossos espectadores. Estamos encerrando agora a transmissão ao vivo do debate que discutiu a crise hídrica no estado de São Paulo e que recebeu o presidente da Agência Nacional de Águas. Nós agradecemos a sua audiência, lembrando que você pode acompanhar o resumo desse debate na próxima terça-feira, dia 14 de outubro. Você pode conferir também no YouTube após a veiculação pelo canal 4 da NET. Nós agradecemos a sua audiência e tenham uma boa noite.